Bom dia, bem-vindos a mais um Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. O nosso repensador de hoje licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico e tem um MBA em Marketing feito na Universidade Católica. Cofundou a Infosistema, onde começou por dirigir a área de projetos, passando depois para diretor financeiro e mais tarde para gerir a área de Software as a Service, SaaS, ou em português software não tem tradução. Software como serviço. A empresa expandiu-se e dela nasceu o Grupo Join, que hoje em dia, além de outras empresas, tem a Evolute, uma marca de soluções de carregamento para veículos elétricos, que resultou da conversão de toda a frota automóvel pela elétrica, com alguns poucos híbridos plug-in. Mesmo antes do início da pandemia, o grupo adquiriu novas instalações, nas quais, entre outras medidas de sustentabilidade, está a instalar captação fotovoltaica suficiente para ser autossuficiente energeticamente. E é para falarmos destas práticas exemplares de empreendedorismo sustentável e também da sua visão para a mobilidade pós-Covid que o convidámos para esta conversa. Bom dia, Gonçalo Queiro. Olá, António, bom dia. Obrigado por me ter. Nada, obrigado eu. Olha, antes de mais, e como acontece normalmente, deixa-me perguntar-te como é que tens estado a viver o confinamento e o desconfinamento, esta fase toda, quer pessoal, quer profissionalmente. Olha, pessoalmente tem tudo corrido bem, ou seja, ainda não tivemos qualquer ocorrência de Covid e, felizmente, no nosso círculo mais próximo também tem estado tudo calmo. Do ponto de vista profissional, temos estado completamente assoberbados em trabalho. Há quem diga que o Covid-19 é o maior transformador digital existente no mundo e como tal, como podes calcular, nós temos um grupo que trabalha essencialmente em transformação digital, temos imenso trabalho pela frente. Pois, porque entretanto, qual foi o dia? De repente, vocês foram todos para casa, todos mesmo, não é? Foi toda a gente para teletrabalho. Foi, nós adquirimos aqui a nova sede dia 2 de março. Dia 6 de março eu já não fui a Madrid, tinha uma reunião em Madrid, já não fui, e nesse mesmo dia, ou um dia anterior, até a quinta-feira, começámos a confinar as pessoas. E dia 2, 9, 10 de março já tínhamos cerca de 80% da empresa em trabalho remoto e no final dessa semana as pessoas já estavam todas em trabalho remoto. Por isso, mesmo antes de termos entrado em estado de emergência. E como é que tens estado a notar a produtividade em confinamento? Repara que o trabalho remoto para nós é uma normalidade há vários anos. E nós temos praticamente zero papel na empresa desde há 2 anos e tal. Por isso estamos muito habituados a gerir com zero papel. O nosso mundo também é software e, como tal, o próprio software não tem papel. Mas eu posso dizer que, inclusive, em todos os processos burocráticos de aprovação, etc., já vivia tudo em assinatura digital e como tal, nós já fazíamos tudo o que eram aprovações remotas e desmaterializadas. Inclusivamente, tínhamos um conjunto de pessoas já sistematicamente a trabalhar de casa ou trabalho remoto. E como tal, entrar em trabalho remoto foi apenas não voltar ao escritório do ponto de vista regular. Do ponto de vista de produtividade, eu diria que aumentámos a produtividade. Eu vejo sempre esta questão da produtividade entre curto, médio e longo prazo. No curto prazo, aumentávamos a produtividade porque nós já estávamos, como te disse, plenamente adaptados a esta questão do trabalho remoto. E durante 1 mês ou 2, tu também não tens os impactos negativos de trabalhar remotamente. Porque existem impactos negativos, nomeadamente existe menos partilha e convívio e a inovação vem das pessoas estarem próximas e a discutirem temas. E como tal, não é a mesma coisa ter sistemas de inovação ou ocorrer quando as pessoas estão todas juntas ou quando estão remotas. Dito isto, quando estás em casa, o que acontece é que se torna difícil às tantas teres a divisão entre quando estás a trabalhar ou não, estás sempre on, não é? Por isso... E como desse ponto de vista de produtividade, aumentámos a nossa produtividade, paradoxalmente.
Depois, no vosso caso, como já estavam muito habituados, não é tão sensível. O feedback que vou tendo de muita gente é que a produtividade aumentou mesmo muito, muito, sobretudo naquelas empresas em que os decisores eram muito céticos em relação ao teletrabalho. E agora constatam que afinal isto é bom. No vosso caso, vocês inclusivamente, eu percebo que tenham perdido as mais-valias do contacto pessoal, etc. Até porque, pelo que eu me apercebi, vocês inclusivamente até era daquelas empresas em que há uma sala de convívio com jogos, com coisas para as pessoas fazerem, etc., para de vez em quando se remotivarem, não é? Mas ganhamos outras coisas. Nós somos um grupo com várias empresas e às tantas o que nós estamos a fazer ao longo deste tempo tem vindo a ser a unificar centros de competências que nós temos diversos por várias empresas. Ou seja, se nós temos um centro de competências numa empresa, aproveitar esse centro de competências ou esse know-how para outras empresas do grupo. É mais difícil quando nós estamos num sistema fortemente presencial em pôr as pessoas todas juntas, porque as pessoas assumem automaticamente que a reunião tem de acontecer presencialmente. Este confinamento remoto obrigou ou eliminou de toda a possibilidade das pessoas se encontrarem presencialmente. E, como tal, abriu esta janela apenas natural em que várias pessoas de várias empresas estão a contribuir para a mesma causa na mesma reunião e como tal, desse ponto de vista, eu até diria que acelerou a comunicação inter-empresas do grupo, que foi engraçado. Pois, nem tudo é mau, não é? Tinha que haver efeitos positivos também, estão-se a aproveitar. Entretanto, olha, e antes de passarmos para o futuro, há duas questões mais que eu te quero colocar, quero-te pedir para nos contares, porque são bons exemplos. Um deles é o próprio nascimento da Evolute, que resultou de uma necessidade e com ela criaste uma nova área de negócio, certo? Sim, nós há cerca de... curiosamente, há mais de 2 anos. Eu estava aqui a ver as datas e incrivelmente já passaram 2 anos, em que nós decidimos o plano de migração da frota toda para carros elétricos. Nós, neste momento, acho que nos falta um resistente ainda em 30 carros, acho que já temos 97% de carros elétricos. E quando há 2 anos nós iniciámos esse percurso, nós não começámos a comprar carros elétricos, nós começámos a planear a mobilidade elétrica e como tal nós demorámos cerca de sensivelmente 1 ou 2 meses a fazer o estudo da mobilidade de cada pessoa que ia ter o carro elétrico. E com o carro elétrico vêm os carregadores de carros elétricos. E uma decisão que nós tomámos imediatamente na altura foi: não vamos querer depender da infraestrutura partilhada pública. Isto porquê? Porque a infraestrutura pública ainda não tem a capilaridade necessária e um dos problemas que as pessoas têm quando migram para carros elétricos, que é um problema muito mais psicológico do que outro qualquer, aliás, isto tipicamente desaparece logo na primeira semana, que é o stress da autonomia. E nós não queríamos sequer que as pessoas passassem por isso. E então o que nós fizemos foi planear a mobilidade elétrica colocando carregadores ou em casa das pessoas ou nas nossas instalações. Mas depois deparámos com outro problema que, à data, pelo menos há 2 anos atrás, e eu acho que ainda continua um bocadinho assim, esta parte toda é um bocadinho mistificada, ou seja, o discurso é hermético por parte dos instaladores e mistifica um bocado um tema. E nós aqui na Join temos muitos eletrotécnicos e como tal mistificar um tema que é a eletrotecnia para nós é complicado, porque passámos 5 anos a tentar desmistificar o tema, ou pelo menos a tentarem-nos desmistificar o tema. E então resolvemos criar uma unidade que é a Evolute.info precisamente para ajudar empresas que se calhar não estejam tão naturalmente ligadas à questão de eletrotecnia a desmistificar o tema. Ninguém sabe o que é um quilowatt-hora. Ninguém sabe o que é se nós perguntarmos qual é a diferença entre 1 kW e 1 kWh ou comum dos mortais, ninguém sabe. Também não tem de saber. A verdade é essa. As coisas só têm que funcionar, não é? As coisas só têm de funcionar. E como tal, nós criámos a missão da Evolute, é um bocadinho de desmistificação do tema e simplificação do tema,
porque isto tem de ser tão simples como ligar um interruptor e a luz acender. É o que tem de acontecer. Sim, e agora temos um bocadinho da necessidade de explicar. A nossa ligação também à Evolute tem a ver exatamente com essa vossa postura de desmistificação e de sensibilização, mais acima da parte comercial. Eu percebo, e tu és, acima de tudo, um gestor e pensas muito a médio e longo prazo. E, portanto, é óbvio que há objetivos aí comerciais também, mas a postura de, no imediato, o que nós vamos fazer é doutrinar, eu sei que tu gostas inclusivamente desse termo, e portanto ajudar a desmistificar e ajudar as mentalidades a evoluírem, e depois lá à frente há de acontecer, obviamente, quando isso se generalizar, nós vamos obviamente também beneficiar disso comercialmente, mas é uma postura um bocadinho fora do normal, infelizmente, porque normalmente pensa-se no lucro hoje e não num investimento no fundo em criar mercado também, não é? É tudo ao mesmo tempo. Repara, Portugal tem uma posição espetacular, porque nós temos sol, nós produzimos energia, nós não produzimos petróleo, mas produzimos energia. Ou produzimos energia no sentido que captamos, mas quer dizer, eu estou a dizer que produzimos energia, porque se fizer uma comparação com o petróleo, Portugal agora pode mesmo exportar energia. E custa-me um bocadinho que nós não sejamos completamente pró tudo o que seja aproveitar a captação solar e a utilização do solar, porque nós estamos a importar 6 mil milhões de euros em petróleo por ano, o que é uma quantidade substancial. E um terço dessa energia, um terço desse petróleo, pelo menos, ou mais, é para a mobilidade automóvel. Nós temos todas as vantagens em passar para uma mobilidade elétrica mais sustentável, mais ecológica, muito mais económica. Eu só vejo vantagens. É muito mais fácil guiar um carro elétrico também. Para os economicistas puros, sobretudo que vão passando pelo nosso Estado, se calhar isso que tu falas desses 6 mil milhões, o que eles veem é, sim, mas resulta em 15 ou 18 mil ou 20 mil milhões de receita fiscal. Só que, além das desvantagens diretas do petróleo em termos de poluição, essa dependência do exterior também é maléfica, quando na realidade nós temos a capacidade de gerar isso exportando energia. Repara, essa questão fiscal é uma não questão. Essa questão fiscal só se põe se tu efetivamente produzires petróleo. Porque se tu não tiveres acesso a petróleo, tu vais ter um net cash flow para fora, por isso vais ter um desbalanceamento da balança comercial e tu tens de colocar os fundos no exterior. Tu não consegues gerar riqueza que tu não produzes. E, como tal, a eventual perda fiscal de não importação do petróleo é uma não questão, porque quer dizer que tu vais conseguir produzir riqueza interna e irias conseguir também taxar essa riqueza interna. Eu escrevi um artigo na Medium, que há um mês ou um mês e meio, precisamente, sobre a estratégia de relançamento da economia em Portugal. E essa é uma questão importante, ou seja, se nós apostarmos na captação solar, mobilidade elétrica e um conjunto de outros sistemas, nós vamos conseguir recuperar a eventual perda fiscal dos combustíveis fósseis através do IVA, do IRC e do IRS. Por isso, eu diria que há uma deslocalização fiscal do imposto dos produtos petrolíferos para outro tipo de impostos. Mas o net económico é multiplicado por 5 ou por 6. E como tal, eu tenho algumas dúvidas, não é dúvidas, eu tenho alguma dificuldade em perceber esse racional, porque as contas dizem precisamente o contrário. E como eu defendo a ciência e defendo a engenharia, eu sou baseado em contas e não em feelings. E como tal, eu tenho alguma dificuldade em perceber porque é que não se opta massivamente para um modelo desses. Bom, pelos vistos, pelo menos estamos no bom caminho. Ainda foi agora anunciado que vai haver novo leilão de energia
goste ou não se goste deste formato, o certo é que acho que vão ser mais 7 gigawatts, não é? Eu também não sou engenheiro, mas, e, portanto, vamos aumentar bastante a nossa capacidade. Sendo que a boa notícia aí, sobretudo, é que eles vão obrigar os candidatos a garantirem que vão ter também armazenamento. Já não é só captação, mas também capacidade de armazenamento. E são muito boas notícias. E são ótimas notícias. Acho que e são ótimas notícias, mas tem um mas. E o mas aqui não é que não se deva seguir essa estratégia. Nós temos de seguir essa estratégia porque nós temos de injetar energia na rede que seja consumido, por exemplo, em centros urbanos onde a densidade de captação solar não iria permitir autossuficiência. Ou seja, se nós estivermos nos centros urbanos de Lisboa, Porto, etc., nós não temos área disponível nos edifícios que permita a autossustentabilidade energética nesses pontos. No entanto, deveríamos apostar muito também na captação solar e autoconsumo localizado. Por isso, já existe uma lei que já está em vigor, precisa de alguma regulamentação ainda, que são as comunidades de proximidade elétricas, mas isso é muito, muito importante. E é muito importante porque, à medida que nós vamos injetar o solar, e o solar é isso mesmo, só produz energia quando está a dia, a questão do armazenamento ainda vai ser gradual, porque tem desafios não só económicos, como também técnicos. Há um conjunto de tecnologias que está a sair, mas ainda não estão disponíveis no mercado com a volumetria necessária, nem com o preço necessário. E, como tal, a microgeração ou média geração localizada permite fazer uma coisa muito importante, que é não criar também stress na rede. E permite a auto-utilização, que é o que nós estamos a fazer aqui também. Não é? Por isso, eu acho que vou atingir a minha neutralidade dentro de uma semana. Era exatamente essa a pergunta seguinte, o que eu te queria pedir para nos contares a seguir. Como tu disseste, a 2 de março, pontaria, a 2 de março concretizaste a aquisição de novas instalações para juntar o grupo todo, pelo que sei, logo no plano inicial o que está é, porque são instalações com espaço para isso também, é a instalação de captação fotovoltaica de maneira a vocês tornarem-se autossustentáveis energeticamente. Fala-nos um bocadinho disso e já agora conta-me, acho que isso ainda não te perguntei, vocês vão ter armazenamento também ou não? Ainda não. Mais uma vez, nós temos de avaliar as soluções com base no contexto preciso. O que eu te posso dizer é que quando nós estávamos a estudar a aquisição da nova sede, um dos pontos, um dos requisitos é que tivesse espaço, de facto, para colocar painéis solares. Ou seja, não foi, nós não adquirimos e depois não verificámos que era possível. Sim. Nós validámos previamente antes que era possível. E uma das razões que nos agrada este espaço, de facto, é que nós temos área suficiente para fazer isso. Por isso, o que é que nós resolvemos fazer? Resolvemos fazer uma estratégia integrada. Por isso, nós temos captação solar, temos carros elétricos, temos depois um conjunto de medidas, essas eu diria que são mais banais, não é? Ou seja, mudança de paletes, etc. Estamos a fazer uma reconversão do edifício e colocar KPNX como gestão do edifício em tudo o que sejam sistemas de iluminação, etc. E isso é outro tema de sustentabilidade engraçado, porque nós, ao colocarmos um sistema de KPNX, ou seja, é um sistema de domótica, permite-nos controlar tudo o que é iluminação e afins de forma computadorizada e a configuração passa a ser por software, mas uma das coisas engraçadas que permite é a eliminação de 80% de cabos. Por isso, se nós estivermos a falar mais uma vez de impacto de sustentabilidade, nós estamos a eliminar 80% da cabelagem elétrica existente no edifício. O que tem outro benefício também do ponto de vista de obra, que nós estamos a eliminar, se calhar, 90% do tempo de fit-out das instalações elétricas. Por isso, fazendo este percurso todo entre captação solar, carros elétricos, e nós, quando nós dimensionamos a nossa central, nós dimensionamos para ter superávit e, como tal, nós vamos
precisamente poder injetar na rede e precisamente ao abrigo das comunidades de proximidade elétrica podemos vender aos nossos vizinhos. E lá Pois, está. isso era bom. E à volta, não é? Porque, mais uma vez, os nossos vizinhos, um dos nossos vizinhos é consumidor de eletricidade, mas não tem capacidade de pôr painéis, por isso nem todos têm. Por isso, esta conjugação entre vizinhos que têm a capacidade de instalação e vizinhos que não têm capacidade de instalação, mas que estão todos próximos, permite-nos, em Portugal, e lembrando que em Portugal, por metro quadrado, nós recebemos 1 kW de potência, ou seja, 2 metros quadrados alimenta um radiador daqueles de infravermelhos, não, sim, daquelas barrinhas encarnadas. Sim. De resistências, pronto. De resistência que tem, aquilo limita infravermelhos, mas que tem uma potência substancial, é significativo. Além de que, pelo facto de nós termos postos painéis solares na cobertura, nós provocamos sombra na cobertura, o que quer dizer que a própria eficiência dos ar-condicionados também aumentou. Por isso, estudando isto do ponto de vista tudo em conjunto, nós conseguimos aqui um cenário interessante. E ainda vão conseguir, quando evoluir a legislação do veículo to grid, ainda têm 30 packs de baterias com rodas para ainda fazer uma melhor gestão de tudo isso, não é? Bom, agora tocaste no ponto. Eu não estou nada estressado. Eu não estou nada estressado para pôr baterias, porque nós temos cerca de 5 megawatts disponíveis nos nossos carros. E como tal, 5 megawatts são significativos, por isso e boa parte deles até passa aí boa parte dos dias parado, não é? Sim, por isso, bem, depois acontecem as coisas normais, que é nós vamos passar a carregar os carros quando a eletricidade é mais cara, mas precisamente é quando o sol brilha mais, por isso nós vamos passar a carregar os carros das 11 da manhã às 3 da tarde, ou do meio-dia às 4 da tarde, e isso agora depende um bocadinho. Mas de facto nós vamos conseguir fazer coisas interessantes como carregar em casa e mais tarde, eu não diria que nos próximos 6 meses, não, mas repara, a própria empresa pode financiar parte da eletricidade que está a ser consumida pelos consumidores em casa. Sim. Porque nós estamos a ter carregadores de facto também em casa das pessoas. E é mais uma boa benesse. Em vez de um aumento, uma diminuição de custos resulta praticamente no mesmo, não é? Gonçalo, diz. Do ponto de vista económico, a captação solar e os carros elétricos são imbatíveis. Por isso, eu custa-me, e é por isso que nós temos o projeto da Evolute, custa-me que num país com sol o nosso tecido empresarial não mude quase instantaneamente para este cenário, porque as objeções que eu ouço muitas vezes têm a ver ou com não fiz, ou não sei, ou ainda não experimentei, ou às vezes... pior ainda, às vezes, né? Às vezes é uma questão de status, dizer, não, mas aquela marca ou aquele modelo, mas não tem qualquer racional económico subjacente. Mas olha, e no fundo também é essa sensibilização e essa tentativa de evolução de mentalidades e de comportamentos que nós andamos a fazer, por exemplo, com os on-mobility, já agora, vou trocar aqui um bocadinho a ordem às coisas, mas falemos disso. Estamos a preparar, nós e vocês, a preparar um novo on-mobility online para 18 de junho, uma vez mais dedicado sobretudo a empresas e a decisores empresariais, mostrando-lhes, por exemplo, o vosso exemplo de como, mesmo financeiramente, já para não falar da parte puramente de sustentabilidade, mas mesmo financeiramente tudo isto é bom negócio também, não é? Mais uma vez, é um negócio imbatível, quer se esteja na parte de negócio da própria instalação das infraestruturas necessárias, mas sobretudo da parte da utilização. Mais uma vez, nós não somos produtores de petróleo, mas nós conseguimos captar sol.
Nós estamos numa situação altamente invejável, ainda por cima que temos boas infraestruturas elétricas. E quando eu digo que temos boas infraestruturas elétricas, nós às tantas, e é pena, porque nós somos portugueses e devíamos ter ainda mais orgulho em ser portugueses. Se nós formos para o campo, nós continuamos a ter 220 e 230 volts na nossa infraestrutura elétrica. Existem outros países da Europa que no campo têm 180 volts, não têm os 220 ou 230. Por isso, a nossa infraestrutura elétrica, tal como a de telecomunicações, é muito, muito boa. E nós podemos retirar muito partido dessa capacidade de infraestrutura que nós temos instalada. Eu posso dizer que agora, há 2 dias, estava a ver uns tratores elétricos. Os tratores elétricos, se nós pensarmos na nossa agricultura, nós passamos, e um dos custos que os agricultores estão sempre a mencionar tem a ver com o custo do combustível. Nós podemos passar esse combustível praticamente para zero. Porque se há uma coisa que uma quinta não tem falta, ou uma produção agrícola, é de espaço. E a quantidade de espaço de painéis solares que é preciso para alimentar um trator elétrico, em percentagem da exploração agrícola, é absolutamente ridículo. E como tal, nós temos condições ótimas para aproveitar ao máximo este tipo de oportunidades. Por isso, estamos a falar não só, mais uma vez, da instalação de infraestruturas, como de tudo o resto. Do ponto de vista de transportes públicos, eu ainda não percebo porque é que nós não temos uma medida agressiva, e aqui o ponto não é se nós estamos a fazer algumas coisas. Nós estamos a fazer algumas coisas, mas nós estamos a fazer muito lentamente e muito, diria, a medo. Nós deveríamos ter um plano altamente agressivo e dizer, em 2022 nós temos 50% ou 70% da frota reconvertida, que é outro tema que te é caro, que é a reconversão das atuais frotas mecânicas em frotas elétricas. Não é preciso comprar autocarros novos, se calhar era preciso reconvertê-los. E se nós os reconvertêssemos, podíamos criar uma indústria de reconversão. Mas esse tema, então, ele vai ficar para outro On Mobility que já está agendado, que será o de 17 de setembro na Amadora. E vamos, então, deixar aqui o convite. O On Mobility Online 18 de junho ainda será num formato semi-desconfinado, ou seja, só nós, oradores, moderadores, é que vamos estar no mesmo espaço. Aí vais ser tu o nosso anfitrião, seguindo todas as regras, obviamente, da Direção-Geral de Saúde, e os participantes, e até ainda alguns dos oradores, participarão a nível digital. E depois, a 17 de setembro, a tudo correr normalmente, caso não se leve com uma segunda vaga, e estamos a esperar sinceramente que não, então vamos ter já um verdadeiro evento híbrido, que será com participantes já locais, nos recreios da Amadora, com filas de intervalo e cadeiras de intervalo, os moderadores espalhados pelo palco, já com Green Experience, em que vamos ter muitas coisas para as pessoas experimentarem. Lá está, uma vez mais, tudo isto com todas as regras de segurança e distanciamento. Vamos ter lá, por exemplo, este menino, o EcoCar Twin, de novo, ele está ali tapado, já deve estar deprimido de há tanto tempo não pôr gente a rir e a perceber como o elétrico é muito melhor. Ele também convertido. Mas, para já, em relação a isso, o convite é: vão a onmobility.live, vejam lá todas as informações e inscrevam-se. Vamos, então, agora passar ainda um bocadinho mais para o futuro, Gonçalo, até porque já estamos quase no fim do nosso tempo, e deixa-me perguntar-te quais é que tu achas que serão as principais alterações causadas pela pandemia, quer no geral, quer no trabalho, quer na mobilidade, sendo que na mobilidade tudo indica que vamos ter agora uma nova normalidade que será temporária, porque, por exemplo, temos algum receio de andar nos autocarros uns com os outros, mas isso não durará para sempre. Mas, assim, de repente, o que é que tu achas que vai resultar diferente na nova normalidade em relação à anterior? Olha, se em dezembro alguém sugerisse, ou num fórum empresarial, ou num G7, ou mesmo em ambiente político, uma sugestão do género: bom, vamos parar o planeta durante 3 meses e ver se nós estamos a causar algum tipo de impacto no planeta, ou seja, se a sociedade humana provoca algum impacto no planeta.
Se alguém dissesse isto em dezembro, eu estou convencido que era apelidado louco. Bom, mas nem de propósito aconteceu, por isso durante 3 meses nós ficámos, ou 2 meses, ficámos confinados, assistiu-se à diminuição brutal da poluição na China e depois na Europa e depois nos Estados Unidos, e como tal agora não há dúvidas nenhumas que nós estamos a ter impacto no planeta. Em relação a isso, os negacionistas neste momento estão a ficar com um bocadinho sem argumentos, não é? Os negacionistas das alterações climáticas. Eu acho que eles nunca duvidaram que existem alterações climáticas. Eles apenas manipularam a mensagem, não é? Nós passamos de um discurso de aquecimento global para alteração climática. Não, o que está a acontecer é que a Terra está a aquecer. Tudo o resto não tem a ver com o aquecimento da Terra, poderá ser um impacto climático, mas é colateral. E mais alterações? Bom, mas estava-te a dizer, eu estava aqui a fazer uma introdução, que o que o Covid permitiu, primeiro foi perceber este fenómeno, o segundo foi perceber que há uma data de mitos que também caíram, inclusive de trabalho remoto, colaboração, novo sistema de ensino, novo sistema de colaboração digital entre pessoas, como é que os sistemas logísticos funcionam ou deixam de funcionar. Também as pessoas perceberam um bocadinho o que é essencial à sua vida e o que é mais importante. Por isso, há um conjunto de prioridades que foi realinhada, por assim dizer, e aqui muito devido, infelizmente, ao impacto muito negativo que o Covid teve nas nossas vidas, nomeadamente no volume elevadíssimo de baixas e de mortos, de fatalidades. Por isso, há aqui uma reconversão. O que é que vai acontecer a seguir? O que vai acontecer a seguir é que nós vamos ter uma nova normal, como as pessoas todas já perceberam. Isto porquê? Porque não vale a pena nós voltarmos à antiga normalidade, que tem um conjunto de características, umas boas e umas más. Por isso, o que nós vamos tentar é aproveitar as coisas boas que nós aprendemos durante este confinamento e continuar a manter as outras boas que nós tínhamos na antiga normal. Por isso, a nova normal, eu diria que seria, do ponto de vista de filósofos gregos, nós tínhamos uma tese, uma antítese, e agora vamos ter uma síntese de normalidade. O que é que isto significa do ponto de vista pragmático? Significa, do ponto de vista de mobilidade, nós vamos ter uma transição mais acelerada para carros elétricos. E aqui há opiniões engraçadas, umas que dizem que os carros elétricos são mais caros, mas é que os carros elétricos neste momento já são mais baratos de produzir e são mais rápidos de produzir. E como tal, não é por acaso que a maior parte dos fabricantes, as primeiras fábricas de carros que reabriram eram de carros elétricos. Inclusive na Europa, todos os fabricantes, os primeiros fábricas que abriram, os que têm a oferta elétrica, foram carros elétricos. Por isso, eu acredito que vai haver uma aceleração acelerada para carros elétricos. A segunda é que nós vamos ter um conjunto de mobilidade mais diversa. Por isso, desde aqueles carros elétricos que agora, pelos vistos, vão ser possíveis de vender em lojas de papelaria, porque são carros que são pseudocarros, não é? Não vão poder andar nas autoestradas, mas têm baixa potência, por isso são tipo carrinhos de choque, mas que podem andar nas ruas. São os comuns mata-velhos, mas agora elétricos. Exatamente. O que vai acontecer, vamos ter uma disparidade ou uma multiplicidade de elementos de transporte, precisamente porque as pessoas vão querer, e aqui os millennials, e há estudos muito interessantes que os millennials já estão completamente a reequacionar esta questão de não quero a minha casa, não quero o meu carro, só quero share economy. Pois bem, há riscos aí também. Por isso vamos ter, se calhar, um misto entre, vamos ter mais transporte, mas se calhar o transporte que nós vamos ter não vai ser de combustão, não vai ser a combustão, vai ser elétrico. E como tal vai ser muito, muito interessante ver o que é que vai acontecer agora no mercado nos próximos meses. Do ponto de vista de turismo, nós vamos ter aqui, objetivamente, um impacto grande em turismo. Os aviões foram feitos para ter uma elevada densidade de pessoas dentro da mesma cabine. Não foram feitas para ter um distanciamento social dentro da cabine.
E como tal, eu diria que o turismo vai sofrer durante algum tempo. Como dizia um presidente de uma cadeia americana de hotéis, o que vai desconfinar primeiro vai ser o automóvel, não vai ser o carro. E como tal, Não vamos vai ser o avião, queres tu dizer? não vai ser o avião, vai ser o automóvel. E como Mas tal, não é isso que está a acontecer neste momento. 300 pessoas não podem estar juntas em espaço, neste momento, quer dizer, nos próximos tempos, pelo que está a ser anunciado, não vão poder estar 300 pessoas juntas em lado nenhum, a não ser num avião, que depois ainda tem aquele impacto que nem sequer é medido, porque não interessa a ninguém que seja medido, que é a enorme poluição que aquilo causa, não é? sim, mas a questão e isto é a mesma questão relativamente às lojas, não é? O outro impacto que nós vamos ter é um impacto logístico. Mas não interessa se as pessoas podem andar de avião, a questão é se eu quero andar de avião. E como tal, aqui há um mês, pensava-se, tinha-se aquela miragem de que lá por as lojas estarem a abrir, as pessoas iam às lojas. Não é bem assim. Mas a questão é que há pessoas para tudo. Eu posso dizer, por exemplo, nós aqui recebemos de vez em quando pessoas, sobretudo do estrangeiro, para virem fazer passeios de bicicletas e por aí fora, etc. E nós cancelámos as pessoas que estavam para vir ter connosco até julho, e no entanto já temos pessoas de vários países a querer reservar para agora. E quando nós lhes falamos das nossas preocupações, porque estamos a falar de um espaço que é partilhado connosco, que estamos cá na sede e por aí fora, temos tido reações de pessoas a dizer, eu não estou nada preocupado com o Covid. Esse foi logo cancelado. Mas não, a questão é que passamos a estar com este desconfinamento e passamos a estar na mão das pessoas. E há pessoas conscienciosas e pessoas que nem por isso, não é? Vamos lá ver. Certo, o mundo nunca é branco ou preto, é sempre graus de cinzento. Mas a questão aqui o meu ponto é que se 20% das pessoas decidir não ir à loja, a loja perde 20% de rotação. E como tal, nós vamos assistir a aumento substancial do comércio eletrónico. Então as pessoas em Portugal que estavam muito atrasadas relativamente ao comércio eletrónico perceberam o que é o comércio eletrónico e perceberam o fantástico que é encomendarmos online e as coisas aparecerem magicamente em casa. Nós vamos ter um boom de comércio eletrónico. Eu espero que esse boom de comércio em Portugal seja traduzido depois pelos lojistas também aderirem a plataformas de comércio eletrónico. Pois, porque essa é outra preocupação, não é? Que o comércio tradicional não estava muito virado para aí e vai ter que se virar, porque senão, por muito que nós queiramos proteger o comércio local e o tradicional e por aí fora, ou eles se adaptam a essa realidade ou vai ser muito difícil, não é? Vamos ver, aí nós não podemos fazer nada pelos empresários. Os empresários que não se adaptarem vão morrer. Ponto final, parágrafo. E qualquer medida proteccionista é muito, quanto a mim, é muito má-vinda. Nós devemos acelerar o processo de transformação. Não devemos proteger o comércio tradicional que está moribundo. E isto porquê? Porque se prova que se um comerciante que tem a sua loja, mas que quiser ser online ou que quiser ter uma postura digital, também o consegue ter. E como tal, eu sou totalmente contra protecionismos artificiais à economia, porque isso só vai criar um imposto às empresas que são eficientes. Há uma deslocalização de valor através de um imposto, porque de facto o dinheiro não cresce nas árvores, entre os bons negócios que têm continuar a competir externamente para os que não são performantes. Por isso, há a semelhança do que aconteceu na crise de 2011 ou 2013, e isso vai ter de acontecer também na nossa indústria. Mas diria eu que as pessoas vão estar muito mais propensas a comprar digitalmente. Houve uma desmistificação deste filme, a desmistificação de que o cartão de crédito não é seguro. Eu sou muito crítico relativamente a Portugal, à questão do MBNet, porque nós, durante uma década ou 2 décadas, dizermos que tínhamos um sistema altamente seguro de cartão de crédito, apenas o que estávamos a dizer é que o cartão de crédito é um sistema altamente inseguro. Isso provocava medo nas pessoas. Isso provocou um atraso no nosso comércio eletrónico relativamente a todos os outros países da Europa. Por isso, a fraude do cartão de crédito é um custo de estar no negócio, há um conjunto de sistemas que a indústria consegue viver com isso. Todas as empresas de cartões de crédito têm-se incorporado no modelo de negócio e nós resistimos ou tentámos inventar um sistema altamente complexo que a pessoa criava um cartão para aquela compra, quer dizer, o sistema era tão difícil que as pessoas optavam por não optar por cartão de crédito.
Olha, mas ainda esta semana fiz isso e foi extremamente simples. Para fazer um pagamento, criei, através de uma dessas plataformas, não interessa agora fazer publicidade, mas começa por MB, a forma que acabei por escolher, até porque foi para experimentar, a forma que acabei por escolher foi criar um cartão de crédito que serviu para aquela transação. E foi uma coisa que demorou na mesma 2 minutos. António, isso é giro para quem faz uma transação por mês, mas eu faço sim, claro. 4 a 5 por dia. Não vou criar 4 a 5 MBs virtuais por dia. Sim. Isso é loucura. Esse é o ponto. É o ponto onde eu digo que nós ainda estamos muito imaturos nisso, não é? Porque se eu gastar 2 horas por mês a criar cartões virtuais... Sim, eu estava a dizer por uma situação pontual, não é? E só para dizer que não é tão complicado, não é complicado como se poderia pensar, mesmo isso. Obviamente, para quem faz muitas transações, há soluções muito melhores, não é? É certo, mas quer dizer, eu hoje em dia estou sempre a receber notificações de transações online, ou é num comerciante online, ou é numa App Store, ou é uma plataforma qualquer de comunicação online, quer dizer, são milhares de plataformas, por isso nós temos de ver o cartão de crédito agora como uma moeda. Se houver fraude, há fraude, e ela será corrigida. Mas também te digo, hoje em dia, que os sistemas estão altamente resilientes com os sistemas de 3D Security, etc. Por isso eu também não ia por aí. Por isso, o que é que eu diria? Mobilidade vai transitar para elétrico muito mais rapidamente. Sistemas logísticos online muito mais rápido. A questão do remote work vai aumentar drasticamente e vai ter impacto no imobiliário, por isso o que nós vamos ter vai haver, e nós estamos, por exemplo, aqui na Join, que nós estamos a ocupar 1000 metros quadrados e temos 2000 para alugar, já antes e agora ainda mais, o que nós queremos é um edifício altamente partilhado e móvel, ou seja, significa que nós estamos à espera de ter empresas em que as suas próprias pessoas estão sistematicamente em remote work, por isso eu não alugo espaços, eu dou um serviço completo, tudo integrado, telecomunicações, VPNs, etc., para que as pessoas não se tenham de preocupar com isso. Por isso, do ponto de vista do imobiliário, vamos ter aqui uma crise substancial, não só por causa da crise em si, mas porque o mindset mudou. E vai haver downsizing das sedes e por aí fora, não é? Claro, como é óbvio. Porque não esquecer, reparem, eu tenho pessoas que vêm de Setúbal. Se vierem apenas um dia ao escritório, ou 2 dias ao escritório por cada semana, eles e elas pouparam nas suas vidas cerca de 8 a 9 horas numa semana em trânsito. E boa parte delas reverte para a empresa. Boa parte dessas horas também. Acaba por reverter para a empresa. Eu diria que é um misto, reverte para a empresa e reverte para as próprias pessoas. Pronto, mas essas pessoas deixaram de ocupar um posto de trabalho fixo, passa a haver um posto que vai sendo partilhado por quem lá está, não é? Certo. Por isso, vai haver aqui uma pressão grande no imobiliário, até também pelo turismo, não é? Por isso o turismo vai diminuir e vai haver aqui uma pressão grande em tudo o que são plataformas turísticas, quer dos hotéis, quer como é que se chama? Dos Airbnbs. Eu diria também que do ponto de vista de mindset, eu diria que quando as pessoas começarem a religar, curiosamente, eu tenho alguma esperança que as pessoas se liguem mais ao tempo livre, ao tempo livre ou aos espaços verdes, ou seja, uma vez que este commute casa-trabalho não vai acontecer tão sistematicamente, ou seja, vai acontecer menos vezes, as pessoas vão se dar consciência que estão em casa com os filhos e que agora é mais fácil saírem às 6 da tarde, ou seja, desligam a sua vida de trabalho, mas porque estão em casa podem ir ao jardim mais próximo. E eu acho que isso vai ser uma das maiores transformações que nós vamos ver, se calhar em Portugal, com o remote work. Esta consciência de que, como eu já estou próximo, eu posso aproveitar um bocadinho do dia com os nossos filhos. Outro impacto que eu esperaria é na educação, mas aí vamos ter resistências muito, muito grandes por parte dos professores. Eu acho que nós estamos
do ponto de vista de ensino, e não é só em Portugal. Estamos 20 ou 25 anos atrasados relativamente àquilo que nós deveríamos estar a fazer. Eu aí não concordo contigo que seja dos professores, acho que o problema está ainda um bocado mais amontante que os professores, porque os professores adaptaram-se agora com maior ou menor resistência, mas adaptaram-se tão rapidamente como nas outras realidades todas. O problema está mais nos currículos e por aí fora. Mas, Gonçalo, esta é a deixa ideal para te pedir e para finalizarmos, já que tens estado a projetar também como é que será a nova normalidade. O que eu te quero pedir é 2 ou 3 conselhos do que é que cada um de nós pode e deve fazer para que essa nova normalidade seja melhor e para não voltarmos aqui nos erros anteriores. O primeiro, eu diria que é olhar para esta experiência não com uma interrupção forçada e tentar voltar à antiga normalidade e tentar esquecer aquilo que aconteceu nestes 3 meses. Eu diria que talvez seria o aspecto mais importante, que é refletirmos um bocadinho se tudo aquilo que nós fizemos durante esses 3 meses, se calhar tem imensas coisas boas. De facto, o remote work não é diabólico, o menor tráfego nas nossas estradas também não é mau, não é? Quanto mais não seja porque há menos trânsito, nós demoramos menos tempo depois em trânsito quando temos de fazer o trajeto. Nós podemos estar muito mais próximos das pessoas tanto distantes. Eu acho que também que este evento provou que nós conseguimos estar próximos de pessoas que estavam muito distantes, não é? Esta questão de nós estarmos em plataformas de repente com 40 ou 50 pessoas ao mesmo tempo também mostra coisas interessantes. E como tal, estas 3 coisas, que é tentar não voltar ao passado, eu diria que essa talvez seja mais importante de todas, é assumir o presente e não voltar ao passado. Reconhecer que a questão do planeta é de facto crítica. Se nós olharmos para os índices de CO2, eles continuam a subir, independente desta pandemia ou não. E o terceiro é ligarmos às pessoas de forma diferente, porque nós temos uma oportunidade infindável de nos ligar a quem quer que seja em qualquer parte do planeta. E isso também é muito interessante. Olha, deixa-me só complementar que temos a oportunidade infindável de nos ligar a outras pessoas em qualquer parte do planeta, e isto trouxe-nos também o ligar-nos aos nossos vizinhos de uma maneira que não o fazíamos antes. E se calhar são essas 2 facetas juntas que podem ser o melhor dos conselhos, não é? Sem dúvida. Gonçalo, muito obrigado. Vemo-nos, se não for antes, no dia 18 de junho no On Mobility Online número 2. Vamos continuando a fazer coisas em conjunto. Muito obrigado por esta conversa. Obrigado, António. Quanto a si, veja-nos até ao 18 de junho, sendo que na próxima semana vamos estar de folga, portanto só teremos depois a última semana. O On Mobility Online servirá para terminar estes repensamentos, pelo menos neste formato de segunda à quinta, logo se vê o que é que se seguirá, mas até lá vejam-nos nas páginas do Facebook do E-Conversas, da Econ de Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e no Instagram do E-Conversas. Sempre, agora esta semana e depois não na outra, na seguinte, de segunda à quinta, às 11 da manhã ou depois a qualquer hora que lhe der jeito. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre, até já.